Tiago já está com a oportunidade de estar entoando o cântico da harpa cristã. Aleluia. Graça e a paz, igreja. A igreja pode se assentar em nome de Jesus, mas senta dando glória, recheado de aleluia, que nem diz o pastor Valmir. Quem veio adorar o nome santo do Senhor aqui essa noite, querido? Olha para o semblante do teu irmão. Veja se veio adorar mesmo, querido. Aleluia. Vamos estar louvando o número 8 da harpa cristã. Às vezes a gente acha que tem amigo, querido. Mas o único fiel amigo é Cristo. Cristo, Ele é o fiel e amigo, que no momento das dificuldades, de toda luta, Ele nunca nos deixa desamparado. Aleluia. Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre digno. Não há, não há, nem mais humilde, mais benigno. Não há, não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, mas sua glória me há repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a
noite enche de alegria. Nele só, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar louvando o número 141. Glória a Deus, aleluia. Onde guiai-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descansa em paz, me faz sentir doce amigo teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o teu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aplauda o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluias.
glórias. Deus seja louvado. Aleluia. Quantos creem que a presença de Deus é real neste lugar? Quantos estão sendo guiados por Senhor Jesus? Dá um glória aí, querido. Aleluia. Às vezes passamos os dias, querido, falando, conversando, e não vemos o tempo passar. Aí quando entramos na casa do Senhor, nós não abrimos a boca para dar um aleluia, para dar um glória a Deus. Você tem que ser diferente. E você que é diferente, cadê o teu glória? Aleluias. Fala para o teu irmão, me ajuda aí, dá um glória a Deus. A presença de Deus é real, querido. Aleluia. O presbítero Wesley estará fazendo a leitura oficial dessa noite. E as palmas continuam sendo para Jesus. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Abramos nossas Bíblias, igreja, nessa noite. Louvado seja Deus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6 em diante. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, verso 6 em diante. Nós vamos ler até o verso 13. Aos irmãos que tiverem dificuldade, você vai abrir quase no final da Bíblia, lá em Apocalipse. Voltando, você vai passar por Judas, João, Pedro, Tiago e Hebreus. Hebreus, capítulo 11, versos 6 ao 13. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor. Aleluias. Diz assim a palavra: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso, também de um, e este já amortecido, desceram tantos em multidões como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém? Curva sua cabeça, vamos dirigir mais uma oração ao Senhor neste momento. Pai amado e querido, nós te rendemos graças, Senhor Deus, porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso e misericordioso. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor Deus, por mais uma noite estarmos aqui em Sua casa, onde já estamos louvados, Senhor Deus, adorado, buscado da Sua face, da Sua presença. Que o Senhor continue na direção desta obra, deste trabalho, agindo sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, segundo o Teu poder, segundo as Tuas misericórdias e graças, Pai, que opere em nosso meio sobre as nossas vidas nessa noite. Usa Teu servo que vai ministrar a Sua palavra, conceda a ele a unção, a graça, o poder, a sabedoria, que ele venha ser um instrumento, Pai, uma ferramenta em Tuas mãos, para a Sua glória, para o Seu louvor. Que o Teu povo nessa noite, Pai, receba mais uma porção, Pai, da Tua parte para nossas vidas. Que nós possamos sair daqui jubilando, regozijando,
transbordando na sua presença, Pai. Que nenhuma ação do inimigo, Pai, tenha poder contra o teu povo, contra a tua igreja, porque cremos, Pai, e acreditamos que maior é aquele que está conosco do que aquele que vem contra a nossa vida. Por isso, ó Pai amado e querido, que nessa noite o Senhor vem dar ordem aos seus anjos ao nosso respeito, Pai, para nos guardar em nossos caminhos e em todas as coisas, nos fazer mais que vencedores. Continue agindo e operando poderosamente nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos continuar adorando e exaltando o nome santo do Senhor. A igreja, se quiser se sentar, pode ficar à vontade, querido. Mas senta glorificando e exaltando o nome santo dele, tá? Porque é ele que reina. Aleluia. E eu pedi que a igreja ajude eu nas palmas. Com as palmas, igreja. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Oh, aleluia. Nós te queremos mais, Senhor. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Só igreja. Senhor, te quero,
Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Aleluia. Nós te queremos, Senhor. Nós te desejamos, meu Pai. Nós te desejamos, Senhor, aqui essa noite, Pai. Aquilo que eu busquei no mundo, Senhor, eu não consegui, Pai. E eu agradeço a Deus porque eu não ter conseguido nada lá. Mas quando o Senhor ter me aceitado, meu Pai, eu vi a mudança na minha vida, Senhor. Eu vi a mudança na vida da minha família. Aleluia. O presbítero Maurício pregou domingo aqui, pastor. E ele falou algo interessante na vida da gente. Quando ele veio para o caminho do Senhor, ele só tinha uma bicicletinha para andar, malemar. E não foi da mesma forma, comigo foi da mesma forma também. A gente não tinha nada. Quando a gente casou, eu e minha esposa, o pessoal ia visitar a gente lá, sentava no chão, mas a gente sentava no chão com alegria. Tá minha sogra ali, ó, que acompanha toda a nossa trajetória. E a gente vê o que o Senhor ele é capaz de fazer, o presbítero Ezio. Ele muda a vida da gente. Aquilo que o inimigo fica barreirando, não deixa a gente conseguir. O Senhor, Ele é diferente, querido. Aleluia. Eu não sei a forma que você entrou nesse lugar, querido. Não tem nada melhor que estar na presença do Senhor. Nada melhor que estar aqui nesse lugar, adorando e exaltando o nome santo do Senhor. Muitos queriam estar aqui, mas não pode. E muitos que podem estar aqui, o desânimo bateu no coração, querido. Mas eu creio que o Senhor, Ele é o Deus de longe e também é o Deus do meu perto. Deus está visitando essa pessoa agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, querido. Aleluia. Fala com o Senhor aqui essa noite. Aleluia. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, me trouxe pra perto, e todos desejos é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falha, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus da montanha, é o Deus dos vales. E não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada,
nada melhor que meu Deus. Não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Ó que Ele torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz a cinza a beleza, o Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Oh, aleluia! Levanta tuas mãos para o alto, querido. Sinta a presença dEle nesse lugar, querido. Oh, aleluia! Oh, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Aleluia. Aplauda o nome santo do Senhor. Agradecer a oportunidade. Aleluias. Deus maravilhoso. Aleluias. Não existe nada que o Senhor pode fazer por mim e por você. Enquanto nós estamos aqui exaltando, adorando o seu santo nome, Ele está trabalhando no nosso lar, querido, no meio da nossa família. Enquanto eu e você estamos aqui clamando o nome dEle, Ele está lá protegendo aquele que ainda não está andando no caminho do Senhor, mas tem promessa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não pode estar aqui no dia de hoje, mas domingo nós profetizamos que aquele que não está hoje, domingo estará junto conosco, adorando e exaltando esse Deus maravilhoso. Aleluias. Queridos, tem alguém nessa noite que gostaria de dar um testemunho para a edificação da igreja? Aleluias. Existe alguém aqui essa noite e queira dar um testemunho? Aleluias. Não existe ninguém? Aleluia. Então eu vou dar um testemunho. Aleluia. Sábado passado, na madrugada, todos aqui devem conhecer o meu filho, o Malaquias. O pastor conhece Deus de pequenininho, né? E ele está afastado do caminho do Senhor. E 5 pessoas foi levantado por Deus para falar com ele, para ele voltar para a presença de Deus. E Deus tem um plano na vida dele. Deus tem um projeto na vida dele. Mas devido a ter experimentado o prato do diabo no mundo, está achando que está bom, que está gostosinho, não quer voltar. E nesse sábado passado, a gente conversou um pouco com ele durante o dia, que ele troca agora a noite pelo dia. À noite ele, em vez de dormir, ele fica acordado, e de dia ele dorme. Então a gente mora na mesma casa, mas a gente não vê muito ele acordado não, porque ele acorda e vai trabalhar. E sábado passado ele passou por uma experiência que eu falei para ele, fiquei sabendo hoje. Eu falei para ele, eu no teu lugar, sábado eu tinha acordado o teu pai, pedido para se reconciliar com Jesus, e tinha voltado para Jesus e para a igreja.
Aí ele falou, então. Eu falei, não tem então, você vai esperar acontecer. Ele tinha ido ali no Baby Festa, com os amigos dele lá. E no retorno, que ele estava voltando na moto, ele derrubou, acho que o celular no chão, caiu do bolso. Ele parou a moto e foi pegar. E nisso passou uma moto do lado. Aí um rapaz parou e falou, é esse aí. O rapaz apontou a arma para ele, deu 3 tiros e não saiu nenhum. Sabe o que é isso, irmão? Enquanto nós estamos aqui, Deus está cuidando dos nossos. Ainda que ele não tenha uma atitude, não tenha um posicionamento de voltar para os caminhos do Senhor, eu tenho pagado um preço na oração. Eu tenho orado toda madrugada pela vida dele. Mas a minha oração não é para Deus tirar a vida dele. A minha oração, irmãos, é dessa forma assim: Senhor, traga-os andando, faltando um pedaço, ou a gente vai ter que empurrar numa cadeira de roda. Mas traz para os seus caminhos. E eu sou bem enfático na minha oração, e eu falo para todos os meus filhos que não são pouco. Quem me conhece, eu tenho um punhado de irmãos. Tem um pouco aqui em São José do Rio Preto, tem um pouco lá na capital, e todos eles eu tenho falado, de todos eles, só quem tem nos escutado, que está vindo, é a Gabriele. E ela não está aqui hoje porque ela está com um problema no pé, que a medicina não sabe o que é, e nós estamos orando para que eles descubram. Mas Deus já falou comigo e com a minha esposa, que não é a medicina, é espiritual. Quando ela começar a afirmar verdadeiramente, Deus vai curar. E eu louvo a Deus por esse livramento na vida do Malaquias, e os irmãos estejam orando pela vida dele e pela vida da Gabriele. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala assim, ó, alegrei quando me disseram, vamos a casa. Só quem está alegre dá um glória. Aleluias, Deus seja louvado. Querido, nós vamos estar recolhendo os nossos dízimos e oferta para a casa do Senhor. Se tem alguém que for dizimar essa noite, vem até aqui, querido, nós vamos estar orando. E vou pedir, se existe alguém, para o presbítero Maurício estar recebendo o dízimo dos nossos irmãos, e a diaconisa Cida estará louvando um cântico ao Senhor. Aleluias. Oh, glórias. Soberano Deus e eterno Pai, está aqui, ó Pai, os seus filhos estarão dizimando, ofertando essa noite na sua casa. Que o Senhor venha abençoando a cada um dos seus filhos, ó Pai, com uma maneira, ó Pai, recalcada, sacudida e transbordante, ó Pai. Que no nome do Senhor Jesus, abençoa quem for dizimar, quem for ofertar, aqueles que não vão, que o Senhor também estende a sua bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém? Pega o microfone. Aleluia. Salve, amada igreja, com graça e a paz. Vamos louvar ao Senhor. Tanto que chorei, tanto que clamei, nada foi em vão, hoje é a minha vez. Tanto que eu ouvi, abandona este Deus, mas firmei minha fé e acreditei.
nascer milagres muito além do que sonhei. Eu vi manancial de águas tubas a brotar. Deus me escolheu pra viver milagres que contar. O meu passado é de milagre, o meu presente é de milagre, e o meu futuro Deus proverá. Um milagre novo para se contar. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus havia preparado para nós. Eu só sei, sempre há novo milagre, eu vou contar. Aleluia. Você irá contar o milagre nesta noite, irmão, porque Deus é bom. Vi sinais de Deus por onde passei. Vi nascer milagres muito além do que sonhei. Eu vi manancial de águas tubas a brotar. Deus me escolheu pra viver milagres que contar. O meu passado é de milagre, o meu presente é de milagre, e o meu futuro Deus proverá. Um milagre novo para se contar. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus havia preparado para mim. Eu só sei, sempre há novo milagre, eu vou contar. O meu passado é de milagre, o meu presente é de milagre, e o meu futuro Deus proverá. Um milagre novo para se contar. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus havia preparado para mim. Eu só sei, sempre há novo milagre, eu vou contar. Eu só sei, sempre há novo milagre, eu vou contar. Irmão, eu posso dizer que eu sou um milagre. Porque eu vou contar rapidinho. Quando minha pressão começou a ficar... Porque minha pressão ela é descontrolada, ela não tem controle. Quando eu fui no UPA para uma consulta, minha pressão chegou a 28/18. E eu posso dizer que eu sou um milagre na presença do Senhor. E você também nesta noite está aqui porque você é um milagre para Deus. Porque você dormiu, acordou e estar aqui. É o milagre da vida que o Senhor te deu nesta noite. E nesta noite, louve e agradeça ao Senhor por você estar mais uma vez na presença do Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade e as palmas que louvam ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, agora nós vamos estar clamando ao Senhor o nosso mês de setembro. Hoje já é o nosso 9º culto profético do janeiro profético. Hoje estará ministrando a palavra do Senhor o presbítero Maico. E eu gostaria de chamar aqui o presbítero Aloísio para estar clamando e consagrando o nosso mês de setembro. Amém, queridos? Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Presbítero Maico já pode subir aqui já, que após a oração o presbítero Maico já vai estar com a sua oportunidade em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Oremos. Excelentíssimo Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, estamos buscando, Senhor, a Tua face, ó Deus santo e glorioso, clamando a Ti, Senhor, consagrando, Senhor, o mês de setembro, ó Pai. Pai amado, Rei da Glória, o Senhor que sabe todas as coisas, Senhor. Tu conheces,
ó Pai, o amanhã, Senhor, o ano que vem, Senhor. Pai amado, peço, Senhor, guarda, Senhor, a tua igreja, guarda, Senhor, o teu povo, ó Pai, que busca a tua face, Senhor. Abençoa grandemente a cada um, as famílias, ó Pai, aqueles que estão enfermos, Senhor, que neste ano, Senhor, o Senhor possa estar curando, Senhor. Ó Pai querido, Deus de glória, dai proteção, livramento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e a paz, igreja. Amém. Maravilha. Podem se assentar, amados. Aleluia. Que alegria estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor, glorificando. E alegria maior por esta oportunidade que Deus está dando para nós, para trazer algo dos céus aos nossos corações, a nossa alma, alimentar aquilo que o alimento terreno não consegue fortalecer. O arroz e feijão nos coloca de pé, a nossa carne, mas a palavra de Deus coloca a sua alma de pé, mas de joelho diante de Cristo. Amém, igreja? Amados, sem demora, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, um texto bastante conhecido. Aleluia. Vamos estar fazendo algumas leituras de alguns versículos desse texto. Eu quero trazer algo dos céus, quero pedir para que o Espírito Santo possa fazer algo diferente, não só na minha vida, mas naqueles que estão ouvindo esta palavra, e que nós possamos não só ouvi-la, não só ser ouvinte, mas sim um praticante, não ficar só na teoria, mas também praticar a palavra de Deus. Os irmãos já encontraram? Amém? 1 Samuel, capítulo 1, versículo, alguns versículos estarei lendo, tá, irmão? Versículo 10. Vou usar esse de base, mas estarei lendo alguns que diz assim: com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. Aleluia. Amados, quero agradecer ao pastor por esta oportunidade, ao Senhor Deus, que o pastor Marcos, já faz 14 anos que eu estou nesse ministério, vi muita coisa boa, vi muita coisa triste também, mas Deus tem dado graça, porque o que é do Senhor, o diabo não destrói, o diabo não derruba, o que é de Deus, não tem homem que possa derrubar. E é maravilhoso estar vivendo este momento na igreja aonde eu me batizei, porque querendo ou não, também sou um milagre de Deus, também sou um milagre da palavra de vida, aonde muitas pessoas não dão crédito à minha vida, nem o meu caminhar, mas poucas que confiaram e acreditaram, investiram um pouquinho que tinha, igual você investir seu dinheiro lá naquela empresa, para ver se aumenta alguma coisa, mas Deus, Ele que dá o martelo final, Ele que dá a palavra final, mas para isso a gente precisa dar o ouvido. Se a gente não ouvir, não adianta nada. E quero trazer para nós, nesta noite, através do livro de 1 Samuel, alguns pontos que para nós sermos abençoados este ano, precisamos ter algumas mudanças, pensamentos diferentes. Não um pensamento normal como o homem pensa em evoluir, em estudar, em trabalhar, ganhar mais dinheiro, mas um pensamento onde que o ouro não tem valor para comprar, aonde o ladrão não consegue roubar, aonde o ferrugem não vai destruir. Porque quando a gente subir ao céu, tudo aquilo que a gente pode ver e tocar, que não tem vida, não vai subir, vai ficar aqui. Mas aquela pessoa que está dentro da tua casa, aquele seu marido, aquele seu filho, eles você vai ver no céu. Então, muitas vezes a gente está dando valor em coisas que não têm vida. E um dos objetos que a gente está dando mais valor, que o mundo praticamente dá mais valor, é o celular.
Se a gente esquece o celular, a gente volta para buscar. Se a gente esquece o filho, é perigoso a gente ligar para ele e vir de Uber. Mas não deixamos um aparelhinho sem vida em casa, porque ele não vem de Uber sozinho, né? Senão não é pedir para ele vir de Uber também. Mas, irmãos, eu quero trazer algo que eu estudei desde o primeiro dia que o pastor tinha dado esse versículo. Foi na primeira reunião, ele tinha falado sobre esse versículo. E eu falei com Deus, é um versículo bastante conhecido, muitas pessoas já pregou, acredito que talvez alguém já pregou sobre esse texto nesta campanha. E Deus trouxe algo ao meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Todo mundo conhece a história de Ana, que era estéril, vivia numa casa que tinha também uma outra mulher chamada Penina. Essa daí tinha filhos e por ela ter filhos, ela zombava de Ana e humilhava, porque por ela ser estéril. E uma mulher naquela época, por ser estéril, para ela era uma vergonha, era uma tristeza, era como se ela não vencesse na vida. Mas Penina aproveitava dessa situação para não só mostrar que ela era mais rica que ela, mas também para mostrar e humilhar ela. Porque naquela época, quanto mais filho tinha um profeta ou um servo de Deus, era considerado rico, era considerado um homem bem-sucedido. E Penina achava que Ana não tinha capacidade de deixar Eucana com a riqueza que ele queria. Mas vamos ver alguns versículos da Bíblia e entender que muitas vezes a gente focamos de uma maneira errônea para receber a bênção do Senhor. No versículo 5, diz assim algo muito interessante. Porém dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar do Senhor tê-lo deixado estéril. No versículo 8 vai dizer: então o seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Porque o teu coração está tão triste. Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Amados, vivemos num tempo onde que a tecnologia tem dominado muita coisa. Vivemos num tempo onde que o aparelho telefônico tem trazido muita informação, mais que a própria televisão, e você está com ele o tempo todo no seu bolso. E por causa disso há muitas pessoas que titualiza especialista em alguma coisa e vai lá na internet e descarrega aquilo. E pessoas com mente fraca, pessoas com espírito fraco, absorvem aquela informação e acaba levando para o seu coração isso. Com o tempo, se ele não tiver o discernimento do Espírito Santo, acaba se destruindo ou destruindo a própria família. Há muitos coaches no YouTube, há muitos coaches no TikTok que andam falando que a vida de casado não é essa que Deus planejou, que a vida de casado não é essa que Deus tem colocado na Bíblia. Hoje você pode ter mais de que uma esposa, hoje você pode ter um relacionamento aberto, hoje você pode ter algo diferenciado. Filhos, você não precisa educá-lo como você educava antigamente. Eu lembro muito bem que quando eu fiz uma travessura, meu pai falou que ia conversar comigo mais tarde. O dia que não passava, meu Deus do céu. E quando chegou a tarde, eu achei que o meu velho tinha esquecido. Entrei no banheiro para tomar banho. Pensa num banho dolorido. Saí de lá limpinho, tanto o couro como a alma. Mas meu pai lembrou que tinha que conversar comigo. E as pessoas estão aceitando facilmente esses falsos pregadores. Estão colocando a palavra de Deus em segundo plano e colocando a palavra do homem em primeiro lugar. Nesse primeiro versículo que eu li, nós vamos ver que Eucana, marido de Ana, não tratava ela indiferente, porque Eucana tinha todo o direito de devolver ela para os pais, porque ela não dava filhos. Havia uma lei que dava essa autoridade para ele, mas ele tinha falado, a Bíblia diz que Eucana amava ela, tinha ela especial.
E vemos que ele fazia de tudo para deixar ela feliz. Vemos que ele fazia de tudo para deixar ela mais à vontade, porque ele sabia que ela sofria. Ele já sabia que ela passava por situações em que uma mulher não tendo filho era algo muito vergonhoso. Mas Eucana fazia de tudo para ela se sentir como se fosse uma mulher que já tinha filhos. Mas entenda, a Bíblia diz que Ana plantou muitas lágrimas para poder colher um filho. Irmãos, não adianta você chorar amargamente se você não está prestando atenção que a pessoa do teu lado está fazendo de tudo para deixar você melhor, para você deixar você mais feliz, mais à vontade. Você dá mais valor no terceiro lá fora, mas não dá valor na voz do marido ou na voz da esposa. Não dá valor na voz do pastor. Prefere ouvir um coach falando um monte de besteira, um monte de ladainha, e vai lá bater de frente ainda com a pessoa que ainda tentou te ajudar. E nós vimos que Eucana, ele como conhecia Ana de dentro para fora como de fora para dentro. Irmãos, aquele que está dentro da tua casa sabe o que você está passando. Mas será que a gente para conversar? Para desabafar realmente o que está passando? Porque teve um momento que a Bíblia diz que Eucana perguntou para Ana, só que ela não falou nada. A Bíblia não mostra para mim que ela desabafou com Eucana, mas desabafou com Eli, que no versículo em seguida, aleluia, Eli respondeu: vai-te em paz, Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Quantas pessoas quer ouvir aquilo que enche o seu ego, mas não quer ouvir uma verdade? Quantas pessoas querem encher o seu coração só de alegria? Nós vemos que Jó fala para a esposa dele: disseste como uma louca, aceitaste o bom de Deus, mas o mal não quer? Por quê? A vida não é só um melzinho, quando algumas pessoas imaginam na internet. Quantas pessoas não têm se matado porque descobriu a verdade por aqui? Quantos pastores, quantos evangelistas, quantas missionárias não tiraram a própria vida por causa dessa mentira que é contada através deste aparelho? Eu falo muitas vezes que nós nem sequer chamamos os nossos filhos, as nossas esposas, para ter um momento com Deus. Quantas vezes você já fez isso? Se eu parar para pensar, acho que só fiz uma vez. Eu estou plantando o que para colher? Que tipo de lágrimas é essa que eu estou distribuindo, derramando diante de Deus para colher aquilo que eu mais desejo? Entenda que no céu você só vai ver a sua família, não seu carro, não sua casa, não aquilo que você tanto estudou, o seu diploma, mas a sua família. Planta para aqueles que realmente te amam. Aleluia. Nós vemos que um versículo antes, a gente vai ver que Ana orava com amargura. E ali, quando ela estava orando em silêncio, com a boca fechada, ele observava ela. Olha que interessante. Eucana fazia de tudo para deixar Ana bem, feliz. Eli acusou ela e ela fez questão de desabafar. Eli o acusou de estar bêbada, embriagada. Mas naquele momento parece que ela viu uma brecha para desestressar, jogar tudo que estava amargurando o seu coração. Quantas vezes você desabafou com a sua esposa? Quantas vezes o seu filho chegou em você e falou o que estava sentindo? Aqui está um testemunho muito interessante. Chegou e contou o que houve. Imagina como é que ficou o coração dele. Deus conhece, Deus sabe a oração, Deus sabe realmente aquilo que você mais deseja no seu coração. Mas muitas vezes
as nossas atitudes de ignorância, de arrogância, de soberba, não deixa o Espírito Santo trabalhar na nossa alma. Agimos como um louco, agimos como um bando de devorador. Eu sou desse jeito e pronto, acabou, você precisa me aceitar assim. Não é bem assim, irmão. Precisamos nos diminuir, precisamos nos redimir diante daqueles que nos amam de verdade. A igreja está vazia muitas vezes por causa disso. A nossa soberba ainda é grande aqui dentro. Enquanto nós estivermos soberbos, deixando a nossa ignorância ser à vista, nós vamos só matar almas, nós vamos só expulsar aqueles que é para se aproximar de Cristo. Devemos mudar as nossas atitudes, porque 2026 só está começando. Por isso, eu preciso ter um pensamento de união, de mudança. Eu preciso chegar diferente na minha casa, eu preciso agir diferente na minha casa. Não importa como você recebeu, mas você precisa ser a diferença. Aonde você colocar a planta do seu pai, você precisa ser a diferença. Porque não adianta você mostrar que tem uma roupa boa, um carro bom, um belíssimo trabalho que ganha bem, mas você é o mesmo há muito tempos atrás. Tem gente que anda a pé, está sendo mais diferente que nós, que temos aquilo que tanto batalhamos, tanto buscamos. Aleluia. Então, que adianta você querer mostrar para Deus que você está amargo, mas você é a própria amargura? Que adianta mostrar para Deus que você tem algo que está te machucando por dentro, mas você é o que está machucando os outros também? Muda de atitude e você vai ver o milagre, a transformação, a bênção se aproximar de você, do seu lar. Devemos ter uma atitude totalmente diferente, porque uma pessoa chegou em mim e falou: rapaz, eu há uns tempos atrás tinha ligado no telefone quando eu trabalhava com uma borracharia. A minha esposa atendeu o telefone. Quando eu lá fui fazer o serviço, rapaz, a sua esposa atendeu o telefone. Caramba, ela é simpática, né? Conversa bem, conversa suave. Mais que depressa liguei de volta lá para ver se ninguém roubou o celular. Mas era ela mesmo. Mas olha que interessante. Com as outras pessoas, você é um melzinho. Agora aqueles que lutam para tentar fazer você feliz, você taca a pedra. Como você quer ser recebido no céu, se você não recebe nem aqueles que te amam de verdade bem? Irmãos, não vamos ver a face do Senhor agindo desse jeito. Não vamos se aproximar do céu tratando os outros, o próximo, desse jeito. Quando Jesus fala próximo, não está falando daquele que você não conhece. A Bíblia fala começando dentro do seu lar, dentro da tua casa. O milagre começa dentro de você. Aleluia. Então, ela percebeu, ela viu que tinha uma oportunidade ali para desabafar. Por que ela não desabafou com Eucana? Qual que era a diferença de Eli para Eucana? Por que você desabafa com os amigos? Os jovens, veio de falar o que está passando na escola para os pais, não, quer desabafar para os amigos. A esposa, o marido, chega irritado, primeiro que pergunta: como é que você está? Estou bem, mas olha, vou falar para você, viu? Está demais. Mas ainda bem, porque ela desabafou para um servo de Deus. Quando a gente desabafa para a pessoa certa, Deus começa a mostrar onde nós estamos errando. Muitas vezes nós desclassificamos a igreja, achando que a igreja é só um lugar para vir aqui, louvar, cantar, adorar. Algumas mentes aí do demônio para trazer dinheiro. Não, irmãos, aqui é uma casa, aqui é um hospital, aqui é um lar, aqui é onde você pode confiar que a sua alma é bem cuidada, o seu coração vai ser bem tratado. Mas você precisa dar ouvido. O Espírito Santo fala: quem tem ouvido, ouve o que o Espírito diz à igreja. Mas muitas vezes, não vou lá na igreja não.
Quantas pessoas já saiu de lá? Quase por mesmo motivo que eu. Quer dizer, você está pegando a sua fé, comparando o café do outro. Não, irmãos. A sua fé é a tua fé. Você precisa trabalhar a sua fé. Se fulano e Beltrano não quer, fazer o quê? A sua que é importante. É a sua que você precisa exercitar. Aqui é um lugar maravilhoso para exercitar. Manda uma mensagem. Ô pastor, preciso bater uma conversa. Chama missionário. Você precisa crer mais no que Jesus deixou aqui na terra. Infelizmente estamos crendo menos. Estamos crendo nos coaches que a internet anda falando. Satanás anda sussurrando nos ouvidos das pessoas mansidão, com uma calma, e as pessoas estão aceitando de bom grado. Por isso que hoje casamento tem prazo de validade. Os filhos muitas vezes acham que o pai é obrigado a aceitar do jeito que ele é, o que ele faz. Não, irmãos. A igreja é um ponto de partida para ir para o céu, mas também é um ponto de partida para você ter uma vida abençoada aqui na terra. É um lugar de adoração? É. Então Eucana subia direto para lá, para poder levar a sua oferta, adorar ao Senhor e agradecer o que Deus fazia por ele. E nesse dia, Ana viu uma oportunidade para ter uma intimidade com Deus. Viu uma oportunidade, só que não tinha força para falar. Eu vi um vídeo que um rapaz chegou chorando dentro de uma igreja evangélica. Perguntaram para ele: o que você está sentindo? Ele simplesmente chegou no pastor e o abraçou e chorou. E o choro dele era de amargura, era de dor. Quantos não estão chorando por aí, dentro das suas casas, com a luz apagada, para a pessoa não ver? Quantos não estão aí planejando um final, sabendo que é só o começo? O amanhã não pertence a nós, e a gente já está julgando o amanhã. Ah, se isso acontecer, eu já vou fazer isso. Não, se fazer isso, eu já vou largar, eu já vou para tal lugar, eu já vou jogar isso fora. Não jogue fora aquilo que Deus deu nas suas mãos. Sua salvação, sua família, sua casa, seus filhos. Não desista. Uma oração sincera. O presbítero Francis disse algo muito interessante numa pregação há muito tempo atrás. Ele diz assim: você quer ver uma oração sincera? Uma oração que não tem mentira, que não tem malícia? Vai lá no hospital do câncer, que você vai ver lá uma oração sincera. Nós aqui cheio de saúde, tentando e arrumando vários problemas que não faz sentido nenhum para um cristão. Veio de cristão arrumar solução, não arruma problema, arruma mais dor de cabeça, ou ele mesmo é a própria dor de cabeça. Já fui muita dor de cabeça, mas hoje, glória a Deus, Jesus tem me transformado, mas tem dado ouvido, irmão. Eucana tentou falar com Ana de várias formas, mas Eucana não dava ouvido para ele. Quantas vezes alguém tentou falar contigo, a pessoa que te ama, você não dava a mínima? Quer ser abençoado o ano 2026? Começa no simples, começa um passinho de cada vez. Ah, mas eu quero fazer uma faculdade. Amém? Isso daí, se estudar, você consegue. Mas aí o simples, e o mais, que é aquele que Deus tem deixado na terra. Aleluia. Então ela ouviu de Eli: vá em paz, que Deus de Israel conceda o pedido que lhe fizeste. E ela disse, interessante, que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e a sua aparência deixou de ser triste. Olha, irmãos, um minutinho com um pastor, parece que você tira um peso que não pertence a você, um peso espiritual
que se nós deixarmos acumular, se nós cairmos sozinhos, nós não conseguimos levantar. Muitos dentro da igreja caiu. Muitos dentro da igreja deixou esse peso acumular. Tem sofrido nas ruas. Se nós sairmos hoje para evangelizar o centro da cidade, que triplicou de morador de rua, nós vamos encontrar uns 15, 20 lá que é presbítero, que é pastor, que é evangelista, porque deixou o peso. Ele achou que era forte o suficiente. Não desabafe. Se tem algo te afligindo, procure aquele que tem o Senhor, o Espírito Santo, que Ele vai te dar o caminho certo. Converse, confie no pastor. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 19 vai falar assim: depois disso, levantou-se de madrugada, a adorar ao Senhor. Opa! Talvez falta um pouco disso. Quantas vezes acho que chamar a família para adorar um dia, fazer um devocional, uma noite sem televisão, uma brincadeira, orar, louvar, adorar, mas não, cada um com o teu celular ali. E quando um vai lá te incomodar, não, vai para lá, vai. Ou o marido chega, oi amor, aqui, isso aqui, dá licença que eu estou vendo um negócio aqui. Ou a esposa. Satanás tem trabalhado, irmãos, de uma forma silenciosa, e está ganhando. Não está não, dá uma olhada em volta. Olha só essa igreja do jeito que está. Será que não está ganhando? Será que a gente não precisa dar uma acordadinha a mais? Será que a gente não precisa abrir os nossos olhos espirituais? Só que a gente muitas vezes faz a nossa parte, como Eucana tem feito a nossa parte, mas os nossos ouvidos estão em outro lugar, a nossa mente está em outro estado, outro país. E Eucana tem trabalhado. Abra os seus olhos, irmãos. Abra os seus olhos, porque, aleluia, o inimigo tem trabalhado de uma forma terrível. Aleluia. Aí diz: e adorar ao Senhor, voltaram para a casa de Ramá. Eucana conheceu na intimidade, e o Senhor lembrou dela. Numa noite, num momento com Deus, com um homem que andava ou adorava o Senhor. Talvez falta isso em nós, confiar um pouquinho mais naquele que conhece a palavra do Senhor. A Bíblia relata vários homens que, quando ele foi na casa da pessoa, Deus usou, Deus fez a diferença. Nós vemos várias passagens que Jesus visitou alguns lugares, até ressuscitou gente. Quantas pessoas não estão mortas espiritualmente, porque acha que o pastor não vai resolver nada, ou aquele que serve a Deus não vai resolver nada. A gente está com uma fé muito pequena, irmãos. Jesus tem falado na Bíblia, a igreja precisa orar unida. Quando a igreja ora unida, quando está unido, a graça do Senhor engrandece, cresce cada vez mais, não só dentro da igreja, mas em cada lar. Porque a mente de um adorador de Cristo, se tivéssemos realmente com a mente de adorador de Cristo, essa igreja era para ter muito mais gente. Eu lembro que em 2012, 13, tinha uma santa ceia lá no Eldorado, não cabia gente lá. Tinha gente para fora, um monte de gente para o lado de fora, dando glória a Deus e aleluia. Hoje também está cheio de gente lá fora, mas será que está dando glória a Deus e aleluia? E os poucos que estão aqui dentro não abrem nem a boca. Mas Jesus conhece o seu louvor, conhece a sua adoração, sabe se realmente se você é um verdadeiro adorador. Aleluia.
No versículo 20, diz assim: assim Ana concebeu no tempo devido. Olha que benção. No tempo devido. Alguns irmãos, alguns crentes acham que Deus, Ele trabalha para o iFood. Você liga lá no joelho, Ele já te entrega de manhã na tua casa. Enquanto você não estiver preparado, enquanto você não estiver pronto, enquanto você não estiver capacitado espiritualmente, provavelmente a sua bênção nunca vai chegar. Enquanto você não mudar a sua atitude dentro da tua casa, provavelmente a sua bênção não vai chegar. Enquanto você não mudar o seu pensamento dentro da igreja, provavelmente a sua bênção não vai chegar. Enquanto você não mudar o seu pensamento para a glória de Deus, infelizmente, talvez nem a minha bênção chega. Temos que mudar o nosso pensamento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas muitas vezes, se Deus é por nós, deixa que eu me viro, eu dou meu jeito. Quebra a cara, se machuca, sai despedaçado, aí volta para a igreja. Ô pastor, ô irmão, ora por mim, está difícil. Será porque você está plantando amargura? Quanto mais você planta coisa ruim, mais você vai colher coisa ruim. Quanto mais amargura você for, mais amargo vai ser a sua bênção. Você pode até receber, mas vai ser com um saborzinho de fel. Ah, mas eu não queria desse jeito não. Bem, Deus também não queria que você tratasse fulano desse jeito. Deus também não queria que você maltratasse seu clã daquele jeito. Deus também não queria que você mudasse tanto assim. Mas você parece um guarda-roupa, cada dia você vem diferente. Temos que ser objetivo, direto e reto. Deus tem falado com nós o tempo todo dentro da igreja, mas os nossos ouvidos estão em outro lugar. Está no lugar que a gente quer viajar, está preparando uma discussão nova ali quando chegar em casa, está arrumando desculpa para não vir para a igreja. Aleluia. Então o Senhor lembrou dela, mas no tempo devido. Temos que nos preparar todos os dias, mudar a nossa mente. A Bíblia fala várias vezes sobre a mente. No Novo Testamento, se você for ler Marcos, Lucas, João, Efésios, você vai ver que vai falar várias vezes: muda a sua mente. Temos que ter uma mente de Cristo. De Cristo. Mas olha como é que está o estado da igreja. Mal falada. A culpa é nossa. Se a igreja é mal falada, a culpa é sua também. Não vem dizer que a culpa é só do pastor, ou só de fulano, não, a culpa é nossa. Muitas vezes a igreja está vazia por culpa minha, por uma atitude, um pensamento que eu não quis mudar. Somos servos do Senhor, não somos Deus, nem Jesus. Nós não estamos aqui para acusar ninguém. A gente quer ser abençoado, mas apontando o dedo. A gente quer receber bênção, mas apontando o dedo. A gente quer falar de Cristo, mas apontando o dedo. Jesus disse: eu não vim para acusar ninguém, eu vim para dar vida, vida em abundância. Mas eu e vocês estamos acusando, tá, beleza, nós parece juiz. Vai para o inferno, esse não presta, esse sei de onde. Quem sou eu? Do mesmo jeito que você aponta, tem gente apontando para você também. Do mesmo jeito que tem gente te condenando, você está sendo condenado. Então, muda a sua mente para Cristo. Entenda que a casa do Senhor é sim o melhor lugar. A casa do Senhor é o início de tudo. É o início de uma boa família, é o início de um bom trabalho, é o início de uma boa vida espiritual. Só que as pessoas não estão dando mais crédito nisso. Se desse, tinha mais gente aqui dentro. Aleluia. Meu tempo já está acabando, Jesus. Olha que interessante. Depois que ela teve a experiência, presbítero Wesley, ela começou a ouvir Eucana. No versículo 23, Eucana tinha subido para ofertar ao Senhor e agradecer. Só que Ana resolveu ficar. Não, eu vou ficar. Só que Eucana falou:
faz o que bem te parecer. Fica até que o menino desmame. Apenas, olha que ele diz, apenas confirme o Senhor a sua palavra. Então a mulher ficou e amamentou seu filho até desmamá-lo. Eucana deu uma puxadinha de orelha nela. Você não pediu? Mas não esquece. E ela não levou para o lado negativo, pelo contrário. No versículo 28 nós vamos ver assim: por isso também dedico ao Senhor, a Ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver, ali adorar ao Senhor. Aleluia. No versículo 27, ela vai chegar lá e vai dizer: eu orava por este menino, e o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. Irmãos, lágrimas não impede você receber o propósito de Deus. A oração transforma a alma. Aleluia. O tempo de Deus é o melhor que o nosso. E quem semeia com lágrimas não amargas, mas com lágrimas de sinceridades, vai ter a resposta de Deus. E a alegria de Ana era o menino. Ela recebeu, e não foi amarga, foi uma alegria que ela tanto pediu para Deus. E depois ela teve vários outros filhos, mas Deus respondeu com o tanto que ela queria. Aleluia. Então, a semente que só nasce depois de muitas lágrimas, depois que a gente ora muito. Mas eu também coloquei aqui a semente que só nasce depois que a gente muda, porque choro não convence ninguém. Essa lágrima de crocodilo que muitas vezes as pessoas vêm aqui, mas não muda de atitude. Vem, reclama, não muda de atitude. Vem. Eu precisei mudar. Eu precisei olhar no espelho e dizer: não, que servo de Deus eu sou para ficar recebendo isso? Depois não gosta que os outros falem mal de você. Se tem alguém falando mal de você, porque alguma coisa está errada. Quer 2026 ser abençoado? Coloca sementes de mudança, principalmente mental, principalmente espiritual. Há orações que só fluem depois da alma quebrantada. Há orações que só fluem depois que você realmente entende o propósito de Deus. A Ana só recebeu o propósito no tempo devido, não era no tempo dela. Aleluia. E a resposta só chega no tempo de Deus. Mas quem espera nele nunca se frustra. Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Mas Ele é o Deus vivo, na minha e na sua vida. Aleluia. Com a permissão do pastor, quero pedir para os irmãos se colocarem de pé um cadinho. Então, irmãos, continue semeando, mas não só lágrimas. Semeia também mudança física, mental, espiritual, e mostre realmente para aqueles que existe um Deus na sua vida. Não só um Deus de mensagem no celular: Jesus te ama, Jesus não. É através das nossas vidas. A melhor Bíblia que você pode provar para a pessoa que Jesus existe é através de você. Você é uma Bíblia de Senhor. É através da sua vida que as pessoas vão falar: realmente essa Bíblia funciona. Então, feche seus olhos só um pouquinho. Quero louvar ao Senhor um cântico. Aleluia. Pedir para você me acompanhar. Aleluia. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou
minha alma, parece que vou perder a calma. Então me lembro que sou peregrino e ainda não cheguei em casa, mas este dia vai chegar. Em minha casa vou entrar e nunca mais serei um forasteiro. No céu será para sempre o meu lar. Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro. Tenho saudades, tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro. aleluia, Jesus. Tenho saudades do meu lar, Aleluia. onde eu vou morar. Mas ainda não cheguei em casa, por isso a dor. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as feridas. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as lágrimas. Mas ainda não cheguei em casa, mas logo vou. Aleluia, Jesus. Querido Deus, a Ti te dou graças, Senhor Jesus, por este momento maravilhoso, Pai. Eu quero clamar ao Senhor neste momento, Pai, nesse ano de 2026. Quero receber as bênçãos, aleluia. Quero receber, Senhor Jesus, o milagre, aleluia. Mas, Pai, eu preciso também mudar os meus pensamentos. Preciso mudar a minha mente. Preciso entender, Senhor Jesus, que a palavra vem para mudar não só de dentro para fora, mas mudar os meus pensamentos negativos, mudar a minha modo de falar, o meu modo de pensar. Eu preciso abrir a minha boca, Pai, para clamar bênçãos. Oh, aleluia. Eu clamo, meu Pai, neste momento, que a Tua igreja, Senhor Jesus, como a Ana entendeu e compreendeu que o tempo de Deus é devido às nossas necessidades espiritual. Enquanto, Pai, eu não mudar a minha atitude, oh, aleluia, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia da Tua igreja, Pai. Mas eu clamo ao Espírito Santo de Deus, muda, me mostra, me transforma, mostra para a Tua igreja, para que este ano de 2026, aleluia, milagres, cura, transformação. Aquele que está afastado vai voltar, aqueles que está abandonado vai ser encontrado, aquele que foi esquecido, aleluia, vai ser buscado, aquele que está em casa mentindo, aleluia, vai abrir o coração e vai entender que precisa de Cristo, precisa desta igreja, aleluia, Senhor. Eu sei que este lugar, Pai, é santo porque o Senhor está aqui. Eu sei que este lugar é diferenciado porque o Senhor está aqui. Eu sei que este lugar, Pai amado, tem poder porque o Senhor está aqui. Então eu clamo, meu Pai, na minha vida, na minha casa, na minha família, eu clamo nesta igreja, para que o Senhor esteja, para que nós possamos mudar e transformar, e que meus ouvidos espiritual, no nome de Jesus, se abra, para que haja mudança, aleluia. E em 2026, Senhor, eu vou ver e vou entender, Pai, aleluia, que nós precisamos continuar semeando, nem que seja com lágrimas, mas lágrimas sinceras, aleluia, para que a colheita seja de alegria.
em nome de Jesus. Amém, amém. Agradeço ao Senhor a minha oportunidade e as palmas que louvam ao Senhor. Aleluias, oh glórias. Podeis se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Aleluias. O nosso tempo já se foi. Que Deus continue abençoando a vida do presbítero Maico, em nome de Jesus, toda a sua casa. Eu estou agradecido por Deus também pela oportunidade. E volto a palavra para o pastor Marcos fazer as considerações finais em nome de Jesus, e as palmas são para Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. Muito bom nós estamos aqui nesse 9º dia do nosso janeiro profético. Domingo eu quero convidar a todos a estarem na escola bíblica dominical. Tem sido bênção para as nossas vidas. Estamos aprendendo sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos aprendendo sobre o Pai, a divisão de 4 aulas. É isso, né? 3 aulas sobre o Pai, depois mais 3 sobre o Espírito, sobre o Filho e depois mais 3 sobre o Espírito Santo. Você vai enriquecer a sua vida no conhecimento. E no domingo nós estaremos no nosso culto, 10º culto, e também o nosso culto de missões, tá, irmãos? Venha, convide e traga mais um. A alegria do Senhor é a nossa. Que Deus abençoe o presbítero Maico, congrega ali na igreja do Arroio, do nosso ministério, pastor Valmir que tem dirigido o culto. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos agradecer ao Senhor. Quantos estão felizes? Diga amém. Amém. Olha para o semblante do seu irmão. A Bíblia diz, eu sou feinho, mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor formoseia o rosto. Então eu tenho que estar bonito, irmão, tá certo? Estende as tuas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo esse povo, e todos digam que Deus